Winnicott do Zero, aula 19. O assunto hoje vai passar pela questão do papel do espelho para o Winnicott. E eu aproveito e faço um comentário tanto do espelho para o Winnicott, que está nesse livro aqui, quanto o espelho para o Lacan, que está nesse livro aqui, e também está aqui, ó, um livro que faz um diálogo entre as propostas da questão de espelhamento. Então, vamos localizar. A coisa está rolando aqui para gente, capítulo 5 do livro do Adam Phillips, A Gênese da Realidade. Ele começa com uma citação do Freud, né? A questão da agressividade obstruída pode acarretar grave dano, que é o que a gente vem trabalhando nas outras aulas. A última aula do ciclo benigno, que tem a questão da agressividade como um componente necessário, né, para o brincar criativo, para as bases da criatividade. E aqui ele vai falar um pouco dessa questão. Ele começa dizendo aqui da questão de um texto chamado A Localização da Experiência Cultural, que está nesse livro aqui também, Brincar em Realidade. E que o Winnicott vai questionar um pouco a questão sobre o que versa a vida, né? E ele fala que os pacientes psicóticos acabam nos forçando a se deparar com isso, né? Nos deparar com essa questão do o que é a vida, o que versa a vida. E dos conceitos que o Winnicott traz, né, uma das ideias que ele traz, é que na saúde o sujeito vive a experiência de que a vida vale a pena ser vivida, né? Então é um conceito bem... não um termo metapsicológico, é um termo muito do cotidiano falar dessa forma, mas tem a ver com aquela experiência de autenticidade. Então ele está comentando aqui a questão do self. Essa questão do vale a pena ser vivida tem a ver com a estruturação de um self verdadeiro, né, de um self autêntico, autoral. E se a gente for enxergar meio que o movimento do nosso curso aqui, usando o livro do Adam Phillips, toda a questão da obra do Winnicott é uma jornada rumo ao self verdadeiro, né? Então não poderia ser diferente, até a ordem do livro vai chegando nesse ponto. Ele vai colocar aqui, ó, ele propôs uma teoria essencialista, o Winnicott, né? Mas com uma essência, o verdadeiro self, que por definição não poderia ser formulada exceto nos termos mais rudimentares. Ele não faz nada mais, ele escreve, do que reunir os detalhes da experiência do estar vivo. E esse estar vivo tem a ver com aquela experiência de experiência de real, né, de existir uma realidade, de um sentimento de existir real da própria pessoa, de autenticidade, né? E ao mesmo tempo ele está falando de um movimento muito silencioso da estruturação do self, que vai de encontro com a gente vem trabalhando nas outras aulas com a ideia dos estados excitados e tranquilos, né? Quando tudo vai bem, você não precisa perceber o objeto antes da hora, né? Quando tudo vai bem, a coisa vai acontecendo, e o que se constrói nesse processo é um senso de autenticidade, né? Não de uma percepção de que tem alguma coisa ali. Por isso que até a gente já falou em outros vídeos que ele vai discordar do ponto da posição esquizoparanoide, como para ele já sendo decorrente de algum tipo de falha, né? A criança precisou perceber essa mãe antes do momento de fato precisar perceber essa mãe. Ela precisaria primeiro ter podido vivenciar a questão dessa mãe ambiente e experimentar essa continuidade do self, né? Essa continuidade do ser. E aí, caminhando, ele vai dizer assim mais para baixo, ó, para cada pessoa dá o sentimento do real. Isso só poderia ser descoberto para cada pessoa e por si mesmo. Virando a página, vai dizer, a experiência do estar vivo, o Winnicott descobrirá, não poderia ser tomada como garantida. Não, descobrira, não poderia ser tomada como garantida. Havia pessoas que experienciaram falhas tão severas no ambiente de sua sustentação precoce que sentiam que ainda não tinham começado a existir. Suas vidas eram caracterizadas por um senso de futilidade nascido da submissão. Que aí eu volto a dizer que é um livro chamado Teoria das Relações Objetais, do Greenberg Mitchell. Eles trazem quando vão introduzir o Winnicott na história, eles falam assim, que a psicanálise até então tinha tomado sempre o paciente como uma pessoa inteira, total. E aí o Winnicott vai ser aquele autor que vai dizer, mas é aqueles que ainda não chegaram a ser pessoas? Lembrando que para o Winnicott a existência não está garantida, a existência ainda ela é potencial e precisa ter de uma sustentação para que ela possa de fato se realizar, se concretizar. Então ele está dizendo aqui, existem aquelas pessoas que têm esse senso de futilidade que se constitui na ordem da subvenção. E aí aqui mais para baixo,
A psicanálise se tornava para essas pessoas a provisão de um ambiente em que o Winnicott escreve: o paciente encontrará seu próprio self e será capaz de existir e de se sentir real. E olha que interessante isso, sentir-se real é mais do que existir. É descobrir um modo de existir sendo um si mesmo, self. E de relacionar com objetos sendo quem se é, e de ter um self para dentro do qual se recolher para relaxar, para poder voltar naquele estado de não integração, que é um estado de tranquilidade, que é diferente, lembrando das outras aulas, da desintegração. O Winnicott supõe que todo mundo tem um self que, como uma planta, depende para seu reconhecimento de um ambiente que o nutra. Mas para começar, o self do bebê é apenas potencial, né? E aí vai caminhando aqui, e assim, ele é gradualmente constituído através do reconhecimento por parte da mãe em relação aos gestos espontâneos do bebê, através do ser visto por ela de forma confiável, e é consolidado através da agressão, da sobrevivência por parte da mãe, significando sua não retaliação em relação à destrutividade do bebê e da criança, a mãe sobrevivendo a isso. Em 3 importantes artigos que podem ser lidos proveitosamente como uma série: o papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento individual, que é desse texto aqui, o uso do objeto em suas relações através das identificações, né, também está nesse livro, e o outro é Distorções do Ego em termos de verdadeiro e falso self. O Winnicott oferece as considerações finais de sua teoria do desenvolvimento. Então, até pensando no nosso curso, hoje nós vamos comentar um pouco do papel do espelho da mãe, desse texto. Depois vamos comentar, numa próxima aula, sobre o uso do objeto. E depois, numa outra aula, a distorção do ego em termos de verdadeiro e falso self. Então, vamos entrar nesse texto que ele coloca aqui, que é o papel do espelho da mãe. Então, ele coloca: ó, o papel do espelho da mãe, o Winnicott sugere que o precursor do espelho é o rosto da mãe. E que o papel da mãe é o de devolver ao lactente o próprio self do lactente. Deixa eu pegar emprestado aqui um pouco o texto do Winnicott, que está aqui na página 153, é o capítulo 9 desse livro. Então ele começa assim nesse texto: ó. No desenvolvimento emocional individual, o precursor do espelho é o rosto da mãe. Desejo referir-me ao aspecto normal disso e também à sua psicopatologia. Então veja que aqui, ó, o precursor do espelho é o rosto da mãe. Ele está falando de algo conhecido na psicanálise, que é o espelhamento, né, o estágio do espelho, que é um conceito desenvolvido pelo Lacan. Ele vai dizer: mas antes desse tal estágio do espelho, né, da questão do espelho, tem uma coisa anterior, que é o rosto da mãe. E ele vai dizer, inclusive, sem dúvida, o artigo do Jacques Lacan, o estágio do espelho, me influenciou. Ele se refere ao uso do espelho no desenvolvimento do ego de cada indivíduo. Lacan, porém, não pensa no espelho em termos do rosto da mãe do modo como desejo fazer aqui. Então, se você pega agora aqui, ó, vamos pegar o outro texto. Tá? Aqui, cadê? Um lugar. Eu poderia ter deixado separado, né? Estágio do espelho. Então, esse aqui não está. O estágio do espelho como formador da função do eu, né? E linhas bem gerais, porque é um texto, apesar de curto, muito denso, o Lacan vai falar de um fenômeno que acontece entre o 6º e o 18º mês de vida da criança, em que ela consegue reconhecer a Gestalt numa imagem do espelho, que ela então percebe uma realidade duplicada no espelho, e até que finalmente consegue perceber que aquela criança do espelho, que no primeiro momento é vivenciada como uma outra criança, ela consegue ter um insight e perceber que aquela criança do espelho nada mais é do que ela. Então, bem didaticamente, funciona assim: inicialmente a criança não se interessa pelo espelho porque não vê nada ali. No segundo momento, ela percebe uma imagem ali total, ela vê uma criança, e nesse ponto aqui o Lacan até traz a questão da psicologia animal comparada. Então os animais, inclusive, sei lá, cachorro, macaco, conseguem também passar por isso, não se reconhecem numa imagem ou nem se interessam por uma imagem. Num segundo momento, tanto o bebê humano quanto o macaco, o cachorro, o passarinho, o peixe beta, você põe na frente do espelho, ele se interessa pelo espelho,
e aí nesse momento aqui, que é o momento 2, ele está vendo um outro bebê, ou o peixe está vendo um outro peixe, então se trata de um outro. E aí no terceiro momento que finalmente vem o insight de perceber o mundo duplicado e perceber que aquele outro nada mais é do que eu mesmo. E aí começa aquele momento narcísico de se reconhecer numa imagem, se encantar por essa imagem, se apaixonar por essa imagem. A questão é que no texto do Lacan, ele vai dizer algumas coisas assim, que ele fala assim, basta compreender o estado do espelho como uma identificação, no sentido pleno que a análise atribui esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem, cuja predestinação para esse efeito de fase é suficientemente indicado pelo uso na teoria do antigo termo imago. Então ele vai dizer que é o reconhecimento numa imagem, um reconhecimento numa imagem que na verdade está para além do que é o bebê de fato, então a imagem ela já está pronta, enquanto o aspecto do desenvolvimento maturacional, a capacidade de andar, de falar ainda é rudimentar, mas a montagem imaginária que é criada é de um corpo inteiro, mas o corpo real da criança não é um corpo inteiro ainda é uma coisa não muito bem integrada, e quando vai tentar corresponder à imagem, vai andar, vai falar, ploft, cai, não consegue se igualar a essa imagem. O Lacan vai dizer que é uma relação alienante, um engano de se ver numa imagem, e que fica num drama que ele diz assim, esse desenvolvimento é vivido como uma dialética temporal que projeta decisivamente na história da formação do indivíduo. O estágio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência, ainda um corpo insuficiente, para a antecipação, que é para você se enxergar no corpo, se reconhecer numa imagem, você faz isso antecipadamente quando ele não está pronto. E mais embaixo ele vai dizer, e isso, essa tentativa de sobrepor aquilo que é o sujeito e a imagem que ele vê e tem certeza que é, ele fica num conflito que o Lacan vai chamar de quadratura inesgotável dos arrolamentos do eu. Então, de alguma forma, aqui na obra do Lacan, a questão do espelho fala muito mais de um sentido de uma alienação, de um engano. O Freud fala algo dessa ordem, em 1923, das camadas do ego, porque esse eu aqui do espelho que o Lacan está falando vai dar origem ao ego que o Freud, esse eu que ele fala, pensando em termos da totalidade da psicanálise, é o ego freudiano, está falando da mesma coisa, e o Winnicott está propondo uma coisa que é diferente. Então ele fala, eu me baseei nesse texto do Lacan, fui inspirado, fui influenciado, porém, ele está fazendo a leitura dele para variar, lembrando que ele sempre tem alguma coisa e tem que ler a sua própria maneira. E ele faz umas perguntas assim, na segunda página ele fala assim, ora, em certo ponto o bebê passa a olhar em volta. Talvez um bebê ao seio não olhe para esse. É mais provável que a característica seja olhar para o rosto. E o que o bebê vê ali, no rosto? Para obter a resposta, temos de nos voltar para a nossa experiência com pacientes psicanalíticos que podem reportar-se a fenômenos bastante primitivos e, apesar disso, verbalizá-los sem que isso constitua a grava delicadeza do que é pré-verbal, não verbalizado e não verbalizável, exceto talvez na poesia. São os melhores textos do Winnicott, na minha opinião, porque está bem à vontade, ele já está, se consolidou como um grande clínico, pensador, inclusive, e a Klein já não está mais próxima. A Klein aqui, nessa época, já não está mais viva, se eu não me engano. E ele diz assim, o que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Sugiro que normalmente o que o bebê vê é ele mesmo. Olha que interessante isso. Em outros termos, a mãe está olhando para o bebê e aquilo com que ela se parece se acha relacionado com o que ela vê ali. Tudo isso é facilmente tomado como evidente. Peço que isso naturalmente, bem realizado pelas mães que estão cuidando de seus bebês, não seja considerado tão evidente assim. Posso demonstrar minha proposição referindo o caso de um bebê cuja mãe reflete o próprio humor dela, ou pior ainda, a rigidez de suas próprias defesas. Em tal caso, o que é que o bebê vê? Então ele está dizendo assim, uma mãe saudável que está disponível para a maternidade, o bebê olha para ela e ela devolve o humor, o efeito que o bebê causa nela, ela devolve para o bebê. Então imagine que o bebê está ali, chega no mundo e com lampejos de sentimento de autenticidade,
nas suas vivências psicossomáticas, né? Então é interessante assim, o bebê ele experiencia o mundo psicossomaticamente, com o corpo, tudo, né? Não é só uma coisa mental. Então ele esperneia, ele se estica, ele se encolhe, não sei o quê, né? Fica feliz, o corpo inteiro estremece. Então isso é apresentado, vamos imaginar que isso é uma experiência sentida previamente como autêntica. É necessário agora que isso passe pelo rosto da mãe, né? Pelo olhar da mãe, rosto da família e tudo, isso seja devolvido, o efeito dessa alegria e autenticidade, isso é devolvido para o bebê. É como se fosse assim, uma resposta afirmativa dessa sensação que o bebê experimenta naquele instante. Se nessa hora que ele tem essa vivência, essa experiência, a resposta é essa que ele tem, então aquilo é autêntico. Né? Então aquilo, mais uma moedinha no cofrinho lá do self. Agora ele está dizendo, e quando isso não acontece? E quando então tem essa busca, mas a mãe, ao invés de devolver, né, o humor do bebê, ela devolve o próprio humor dela. Né? Então a preocupação dela está no semblante, o bebê então tem esse momento de experiência psicossomática autêntica e apresenta isso e encontra do outro lado um rosto impávido, um rosto gelado, um rosto rígido, que ele coloca muito pior. Né? Então o que o bebê vê nessa hora? Ele vai dizer aqui, ó, naturalmente nada se pode dizer sobre as ocasiões isoladas em que a mãe poderia não reagir. Não está falando de uma ocasião isolada, está falando de um conjunto de situações. Muitos bebês, contudo, têm uma longa experiência de não receber de volta o que estão dando. Eles olham e não se veem a si mesmos. Há consequências. Então, quais são as consequências de não se ver no rosto da mãe? Primeiro, sua própria capacidade criativa começa a atrofiar-se e, de uma ou de outra maneira, procuram outros meios de obter algo de si mesmo de volta, a partir do ambiente. Podem alcançar sucesso de outra forma. As crianças cegas necessitam ver-se refletidas por outros sentidos que não da vista. Na verdade, a mãe cujo rosto é fixo pode ser capaz de reagir de algum outro modo. A maioria das mães pode reagir quando o bebê está em dificuldades ou quando é agressivo, especialmente quando doente. Depois o bebê se acostuma à ideia de que quando olha, o que é visto é o rosto da mãe. O rosto da mãe, portanto, não é um espelho. Assim, a percepção toma o lugar da apercepção. Toma o lugar do que poderia ter sido o começo de uma troca significativa com o mundo. Um processo de duas direções no qual o auto-enriquecimento se alterna com a descoberta do significado no mundo das coisas vistas. E aí ele vai dizendo mais para baixo, ó, alguns bebês tantalizados por esse tipo de relativo fracasso materno estudam as variáveis feições maternas numa tentativa de predizer o humor da mãe, exatamente como todos nós estudamos o tempo. Então fica ali tentando prever o que tem naquele rosto ali. Aliás, tem outro texto do Safra muito legal que fala sobre o nascimento, 3 possibilidades, que alguns se deparam com um enigma, né? O que eu tenho ali na minha frente? Então, ao invés da criança poder ir nesse desenvolvimento silencioso, natural, autêntico, né, de uma experiência de autenticidade, ele vai ter que substituir essa caminhada autêntica por uma tentativa de decifrar o que se passa no rosto da mãe, o que se passa nesse humor. E, claro, imagine a sensação nesse corpo de algo autêntico, psicossomático, e do outro lado não tem o índice da realidade. Lembra que a realidade, a gênese, mais que a gente tenha falado cronologicamente, coisa está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Tudo concomitantemente, e aí ele não consegue encontrar correspondência disso. Então, esse sentimento vai ficar uma coisa dissociada, né, do que é a realidade. E aí, então, eu vou voltar agora para o próprio Adam Phillips. Ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer, então, o precursor do espelho é o rosto da mãe, e que o paciente o papel da mãe é o de devolver ao lactente o próprio self do lactente. Quando o bebê olha para o rosto da mãe, ele pode ver a si próprio como ele se sente refletido na expressão dela. Então essa é a ideia. Ó. Quando o bebê olha para o rosto da mãe, ele pode ver a si próprio como ele se sente refletido na expressão dela. Se ela está preocupada com outra coisa, quando ele olha para ela, ele pode ver apenas como ela se sente.
Ele não será capaz de receber algo de volta a partir do ambiente. Ele apenas pode descobrir o que ele próprio sente ao ver isso ser refletido para ele. Se o bebê é visto de uma forma que o faça sentir que exista, de forma que ele dê confirmação, ele se sente à vontade para continuar olhando. O que mais temos aqui? Aí vai dizer mais embaixo, ó. Por analogia direta, a psicanálise propõe o Winnicott. É um derivativo complexo do rosto que reflete o que há para ser visto, assim como o cuidado em longo prazo que a mãe tem para com seu bebê e a criança. A psicanálise é um devolver-se ao paciente o que o paciente traz. O analista francês Jacques Lacan havia proposto em um artigo seminal a qual o Winnicott se refere, o estágio do espelho que eu comentei com vocês, que quando a criança olhava no espelho, ele via uma imagem unificada de sua própria desordem, apesar de ela se experienciar como estando em toda parte, em pedaço, ela se observava reunida em uma imagem. Essa disparidade, que vai dar a quadratura inesgotável dos arrolamentos do eu, esta falha de reconhecimento formativa oferecia à criança o chamariz de uma linguagem ilegítima, de uma imagem ilegítima de completude que iria, na realidade, seduzi-la e frustrá-la para sempre. E a quadratura inesgotável vai ser para sempre. O espelho, sugeria Lacan, era profundamente enganador, dava uma falsa promessa à criança. Mas para o Winnicott, o que a criança via no espelho era determinado por sua experiência do rosto da mãe. Se sua mãe é suficientemente adequada, a criança se experiencia sendo vista, pelo que de fato ela é, em qualquer momento. Uma sensação de não reconhecimento ou sentimento de conflito na criança, o Winnicott vê previsivelmente, talvez, como consequência de uma falha de provisão materna. Espelhos, assim como as mães antes deles, poderiam ser olhados de forma útil porque eram potencialmente reflexivos no sentido mais amplo. Assim como a mãe suficientemente boa de Winnicott, eles poderiam oferecer respostas confiáveis e precisas. Nada mais confiável e preciso do que a devolução do rosto materno dentro de uma situação saudável. E aí ele vai cair mais um pouquinho e dizer o seguinte: mas a criança apenas pode começar a olhar através, primeiramente, da visão de si mesma. Que interessante, ser visto está na base do olhar criativo. A percepção, que é olhar para as coisas, é um complemento, mas nunca deve ser separada da apercepção, o ver a si mesmo. Então, a percepção, que é olhar para as coisas, é complementado, né? Não pode ser separado da apercepção, que é o ver a si mesmo. Aí vem mais para frente, a criança como uma mãe não responsiva, a mãe cujo rosto está congelado por um humor deprimido, é forçada a perceber, a interpretar o estado de espírito da mãe em detrimento do reconhecimento de seus próprios, do bebê, sentimentos. Esta percepção que se apropria antecipadamente da apercepção é uma forma precoce de submissão. Então, para ele está colocando, primeiro vem a apercepção, depois a percepção. Na percepção, um ver a si mesmo, depois pode ser possível a percepção. Então, depois, quando você tem essa percepção que se apropria antecipadamente da percepção, é uma forma precoce de submissão. A criança, fazendo a simples reversão que descrevi, é compelida... Desculpa, pulei um pedaço aqui. Essa percepção que se apropria antecipadamente da percepção é uma forma precoce de submissão. Incapaz de conseguir o espelho para percebê-la e aprová-la, a criança, fazendo a simples reversão que descrevi, é compelida a ver apenas aquilo que a mãe sente. E o bebê não tem como saber de que forma contribuiu, se é que de fato contribuiu, para o estado de humor da mãe. Então veja que não se trata daquela coisa que Lacan traz, do espelho ser muito mais a questão do desejo do outro, sendo projetado e levando o sujeito a se enquadrar de maneira ortopédica numa imagem. Para o Winnicott tem coisas anteriores acontecendo. E aí então vem isso, ó. O Winnicott sugere um processo histórico no indivíduo que depende de ser visto. E aí vem um trecho muito famoso de Winnicott. Quando olho, eu sou visto. Então eu existo.
Agora posso dar-me ao luxo de olhar e ver. Então veio primeiro a percepção, depois a percepção. Agora posso olhar criativamente e o que eu apercebo, eu também percebo. As duas coisas se unindo. Na verdade, cuido que eu não veja o que não está lá para ser visto, a menos que eu esteja cansado. Não ser visto pela mãe, ao menos no momento do gesto espontâneo, é não existir. Que é o ápice da existência, são esses momentos do gesto espontâneo, do momento que a vida vale a pena ser vivida, da autenticidade. Quando não tem isso, quando não é visto nesse momento, é uma experiência do não existir. E aí caminhando, o reconhecimento responsivo dela, aí vai dizer o seguinte, vou ter que ler isso aqui, Não ser visto pela mãe, ao menos no momento do gesto espontâneo, é não existir. Nos relatos de Winnicott, ser visto pela mãe é ser reconhecido por alguém que é bem como que o bebê é o que ele sente. O bebê não pode arriscar-se a olhar se o olhar for mal sucedido. Ele deve receber algo de si mesmo de volta daquilo que ele olha. Isso torna a mãe o árbitro da verdade do bebê. O reconhecimento responsivo dela, não, por exemplo, um conflito de reconhecimento entre eles, constrói o sentido que o bebê tem de si mesmo. A mãe é testemunha constitutiva do self verdadeiro. Acho que essa é a chave assim, para entender legal essa frase. Qual que é o papel do espelho da mãe? De testemunha constitutiva do self verdadeiro. Se ela viola a onipotência inicial do bebê, forçando-a a vê-la, ela insulta o self do bebê, forçando-o a se ocultar. E nessa hora então vai acontecer esse desenvolvimento baseado na submissão, que vai dar origem ali ao falso self. Eu vou parar nesse ponto, na página 186. A gente vai falar ainda sobre o uso do objeto para fechar esse trecho do raciocínio e depois chegar na questão dos falsos selves. Tá bom? Bons estudos!